Saudações, meus amigos. É um grande prazer iniciar mais uma gravação de comentários sobre os documentos que estão subindo à reunião do Supremo Conselho de 2026. Hoje nós continuaremos na nossa trajetória aí de análises. No entanto, eu gostaria de começar analisando não um documento que sobe para apreciação, mas um documento que desceu para apreciação dos projetos, que é a proposta de reforma do Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, né. Então foi remetida uma carta-voto para todos os presbitérios do Brasil, na qual o presbitério deveria dizer sim ou não se ele é favor a uma reforma constitucional, aplicada ao Código de Disciplina, né. E eu vou explicar mais detalhadamente agora, né, nos próximos minutos aí. No entanto, eu fui contrário, né, na ocasião da votação no meu presbitério a esse texto por, 2 motivos, né. O primeiro é que eu acredito que o Código de Disciplina, ele contém o anteprojeto, né, anteprojeto de, reforma do Código de Disciplina, ele tem algumas falhas muito graves e que nós não temos garantia nenhuma de que elas serão sanadas, né. E para mim o principal motivo é que esse novo Código de Disciplina, ele tem uma presunção de culpa do acusado, ao invés de uma presunção de inocência, né. E isso nós veremos, daqui a pouco em momento oportuno, né. Então esse é um dos motivos que eu votei contrário. Também aquilo que eu vou expor aqui, são parte da minha fundamentação para ser contrário a esse novo Código de Disciplina, embora deva eu dizer e preciso registrar aqui os meus cumprimentos, meus abraços para o irmão advogado que, quando eu pedi para ele opinar sobre um assunto, comentar ali numa das questões ali, ele fez comentários, assim, muito preciosos e muito valiosos com relação a certas diferenças ali entre atentados contra a honra, coisas assim, né. Então, se você gostaria de ver o meu comentário sobre isso, se eu não me engano, está no segundo vídeo, né, dessa série de comentários, e verifique também os comentários do irmão advogado, que se você quer saber qual que é, começa escrito assim: "Irmão advogado aqui". Então, meus cumprimentos e meus grandes abraços a esse irmão, né. E aí o segundo motivo pelo qual eu votei contrário ao projeto, é porque existe uma fragilidade muito grande no processo de votação de reforma constitucional dentro da IPB, que é o seguinte, né, sendo feita uma proposta de modificação constitucional, a proposta ela não é votada pelos presbitérios, a proposta ela não é anuída pelos presbitérios. Então o que acontece é, você faz uma proposta, então você olha lá e você diz, por exemplo: "Olha, eu quero que, sei lá, que você troque agora, ah, eu quero que todos os números agora da Constituição estejam escritos por extenso", por exemplo, né. E aí isso vai modificar uma quantidade grande de artigos, e aí por conta disso não é feita então uma emenda constitucional, que tem um processo mais fácil de passar, mas é feita uma reforma constitucional. Então quando atinge lá, eu não lembro, especificamente quais que eram os termos da diferença de emenda para reforma constitucional, mas quando atinge, né, um número maior de artigos, você precisa votar uma reforma. Como é que é feito esse processo? Então, feita essa proposta, é instaurada uma comissão para elaboração de um anteprojeto de reforma constitucional, e essa comissão vai elaborar, então, um negócio, uma nova versão ali da Constituição, isso pode acontecer para os símbolos de fé, nós comentaremos isso também em outro momento, hã, ou do Código de Disciplina, como é o caso aqui, né, ou também do Princípios de Liturgia. Então, essa comissão vai elaborar um novo texto. Então, no exemplo ali, por exemplo, vai pegar ali que eu dei, né, então agora quero que tudo esteja escrito por extenso na Constituição. Então, ao invés de estar e uma bolinha do lado, né, primeiro vai ter que estar escrito primeiro, segundo, nono, enfim, né, então suponhamos que fosse isso. Então a comissão ela vai lá e ela vai redigir esse novo termo aí da Constituição, do Código de Disciplina, e aí sendo redigido isso, vai ser levado uma carta-voto aos presbitérios. O que que o presbitério vai ter que responder? Ele vai ter que responder se nós somos favoráveis, em princípio, então, em
preliminarmente, nós somos favoráveis a modificar o código de disciplina, a modificar a Constituição, a modificar os princípios de liturgia. Beleza. Se você tiver aprovação de 2/3 dos presbitérios, vai ser reunida uma constituinte que vai, então, fazer a redação final. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que o anteprojeto, entre aspas, ele não serve para nada. Porque o documento final que será votado pela Constituinte pode não ter absolutamente nada a ver com o texto que passou para o anteprojeto. Então, é feito um texto prévio que no final ele pode ser de inteiro ignorado. Então vamos lá, eu fiz um pedido para que seja colocado tudo por extenso na Constituição. E aí, boa, 2/3 mais um dos presbitérios foram favoráveis a que isso acontecesse. Beleza. Agora, faz uma constituinte e na constituinte a gente vai jogar o que a gente quiser ali, né? E aí, se a constituinte aprovar, e aí tem o rito de aprovação lá também, eu acho que é 2/3, inclusive da constituinte, aí o texto é promulgado. Então, existe uma fraqueza muito grande, né? Inclusive, eu até leio o texto de um pastor amigo meu comentando sobre o assunto, né? Reverendo Pablo Ribeiro, espera aí porque travou, só um segundinho. Creio que voltamos agora, tinha travado a captura de tela. Aí, agora deu certo. Então, a fragilidade do processo constituinte eclesiástico reside na concessão de poderes plenipotenciários à comissão constituinte, uma vez que o texto final que regerá a denominação não fica estritamente vinculado ao anteprojeto ora analisado. Então, você pode votar favorável ao anteprojeto e não ser aquilo que você leu que vai ser aprovado, né? Essa ausência de um mecanismo de trava permite que dispositivos críticos, como a inversão do ônus da prova, então, é o que acontece, né, nesse texto, e o afastamento preventivo sem condenação, que é outro problema que tem nesse texto do anteprojeto, sejam consolidados sem o devido escrutínio posterior dos presbitérios. Confiar a redação de normas disciplinares a um grupo restrito ignora o princípio de que os sínodos e concílios podem errar, conforme a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 31. Portanto, aprovar a reforma sem diretrizes impeditivas a esses pontos de autoritarismo processual é um risco à liberdade cristã devido ao processo legal eclesiástico, né? Então, isso escreveu o reverendo Pablo Ribeiro, um grande abraço ao reverendo Pablo Ribeiro. Ah, então, a gente tem esses problemas, né? E esses são os dois grandes motivos pelos quais eu votei contrário a essa alteração do Código de Disciplina. Não é que eu seja contrário a uma reformulação constitucional da IPB. Eu acho que as minhas exposições que estão passando aí sobre o livro de ordem, eu acho que eu já demonstro ali bastante, inclusive a minha falta de conhecimento no último vídeo sobre certas questões ali de ataques à honra, coisas assim, demonstram que, assim, a minha grande crítica é que eu acho que foi um erro lá em 37 transformar um texto que era uma constituição teológica, uma constituição pastoral, transformá-la numa constituição jurídica, de modo que hoje a gente vai ter pastor que vai ter que ficar lidando com questões jurídicas para a vida eclesiástica, né? Eu acho que, assim, em um aspecto comum, tudo bem, né? Então, qualquer empresa precisa fazer isso, qualquer sociedade civil vai ter que ter um regimento interno, um estatuto, uma constituição, coisas assim, né. No entanto, eu acredito que dentro da vida da igreja, a gente tem um aparato burocrático tão burocratizado como a gente tem dentro da IPB, né, no caso da nossa constituição e tal, eu acho que é um problema muito grande, né. E eu acho que a tendência disso tem sido só piorar, né. E ainda que eu veja que essa nova redação do Código de Disciplina, ela, hã, simplifica certas coisas da estrutura do código, eu acho que mexer nisso aí acaba que torna-se uma coisa pior do que deixar como está, né. Especialmente porque, do modo como está hoje, a gente tem já, 70 anos, 76 anos de experiência eclesial com o Código de Disciplina,
seja ele imperfeito e confuso, e até contraditório em muitos aspectos, em toda a Constituição, enfim, que seja, né? Então eu acredito que de fato é, mas eu particularmente acredito que resolve muito mais a questão a gente ter pastores, presbíteros, juristas aí dentro da igreja que venham e produzam materiais de apoio ao código, de apoio à Constituição, de apoio aos nossos dispositivos, do que a gente fazer uma modificação que no final, mais uma vez, né, a gente não tem garantia nenhuma da cara final que ela vai ter, né. Então a gente pode esperar aí, caso passe essa modificação, pode ser introduzido aqui o um o novo Código de Disciplina está completamente simplificado, temos somente um artigo, né, que é o julgamento por combate. A gente dá uma arma na mão de cada um, quem sair vivo é aquele que tem, é aquele que está sendo abençoado por Deus, né. Então assim, ainda que risível, né, constitucionalmente não tem nada que impeça essa essa redação final, né. Mas no final das contas eu comento isso, que eu acho que é muito mais produtivo, ou menos perigoso, né, a gente ter materiais de apoio ao texto constitucional que a gente já tem do que, fazer uma modificação por, inteiro, né. Isso eu comento até, né, num ponto que eu vi em cartas de muitos presbitérios, né, comentando sobre isso, né, que comentam pô, travou de novo, calma aí. Acho que voltamos novamente, eu não sei o que está acontecendo que, está travando a gravação de tela, né, mas, eu vi em documentos, assim, de vários presbitérios comentando sobre isso aqui que, cara, eu acho complicado essa declaração aqui, né, então, ah, enquanto o Código de Disciplina atual contém 130 artigos, então preste bastante atenção, né, hoje é um negócio complicado, a gente está aí com 135 artigos. O conteúdo do anteprojeto está obrigado que apenas 126, né. Então, não vai ser essa coisa tão grande, né, nós não teremos 135 artigos, agora são apenas 126, né. Eu acho que por favor, né, que decorre da reestruturação do texto normativo. Eu particularmente acho que essa parte aí do texto, ela foi colocada porque foi essa a premissa, né, nos últimos anos aí dos códigos de reforma, né, que olha só, o Código de Disciplina é um negócio complicado pra caramba, complicado em coisa que não deveria, mal estruturado, você tem então, assim, qualquer coisa que você quer analisar hoje em qualquer aparato constitucional da IPB, você vai ter que, observar o texto inteiro para descobrir aquilo, né, então, porque tem coisa que está distribuída no começo, na metade, no final, aqui, ali e tal, então é um negócio mal estruturado hoje, os nossos documentos constitucionais, né. Então ao invés de você ter ali definições que você coloca tudo dentro do lugar. Então, assim, eu acho que essa é uma vantagem, mas o pessoal vendeu essa reforma constitucional como sendo: "Olha, nós vamos simplificar esse negócio", né, e de fato, eu acho que a simplificação estrutural ocorreu, né. Mas pô, você bater no peito para dizer que: "Olha só que excelente, agora não são mais 135, agora são 126", né, pô, não teve modificação nisso, né, acho que dá pra ter, passado, em branco essa situação, né. Ah, então agora a gente vai passar por alguns pontos aqui, alguns highlights, né, alguns destaques aqui no texto, né. Então, no artigo 7º, né, quando vai falar sobre as faltas, diz que, né, as faltas podem ser por ação ou omissão. Então, ou uma coisa que você fez ou deixou de fazer, isso é a prática dos atos pecaminosos ou a abstenção de deveres cristãos. Artigo 8º, os concílios, então aqui já vai estar tratando de conselho da igreja, presbitério, sínodo, né. E Supremo Concílio também, né, no entanto, o Supremo Concílio é meio que incorrigível, que não tem instância superior, né. Primeiro, tomam decisão em matéria doutrinária ou constitucional que viola os princípios fundamentais adotados pela igreja. Assim, eu acredito que assim, os irmãos devem estar percebendo que eu não gosto muito de coisa que diz assim: os princípios, as regras, tem que ser um negócio muito bem definido. Então, assim, os princípios fundamentais adotados pela igreja.
poderia ter uma adição aqui, né, como explicados no artigo tal da Constituição, ou coisa assim. Ou eu acho que caberia dizer diretamente, né, que viola, os símbolos de fé, a Constituição e os textos constitucionais, né. Eu acho que aí já seria uma coisa. Só que o problema é, se você colocar isso, você vai ter que dizer que você vai ter que, dar nome aos bois, né. A gente vai ver isso, a gente está com algumas consultas, inclusive, subindo ao Supremo, que perguntam sobre certas questões da confissão de fé e dos catecismos, né. Então, você tem uma violação do sábado, você tem uma violação de declarações sobre o Papa, coisas assim, né. Que papel que isso teria? Então, é um dos princípios fundamentais da igreja, mas a gente cai aqui num termo muito genérico, né. Os princípios fundamentais, quais são, né? E até essa é uma crítica que eu tenho hoje, inclusive, ao modo, e aí eu vou falar um negócio que vai ter muita gente que vai ficar braba, inclusive, né. Eu acredito que hoje dizer-se reformado tornou-se um flatus vocis, né, uma palavra que não tem sentido algum, ela é só um monte de vibração no ar, né. A doutrina reformada, ser reformado, né. Tornou-se uma coisa, que assim, o que que é ser reformado? É o que você quer que seja. E essa é minha crítica tanto do pessoal que é anticonfessional, quanto o pessoal que é confessionalista ferrenho, né. O que eu vejo hoje dentro da IPB é uma batalha política muito grande, que você tem aí alguns lados aí, alguns partidos grandes aí dentro da IPB, e eu preciso logo fazer a análise do artigo que eu escrevi, que é como tornar-se um gostosão teológico, que é um comentário sobre, essa questão, mas que eu acho que, assim, tanto o lado político da IPB, o lado carismático, o lado, como é que fala quando você que faz as coisas que funcionam, né, pragmatista, né, pragmático da IPB, tanto esses lados, quanto o lado confessional, no final das contas, você tem uma disputa de poder e o pessoal quer poder. Eu acho que, assim, muita gente que hoje está dentro do lado confessional, conservador, ortodoxo da IPB, não digo que sejam todos, porque tem um ou 2 aí que não se enquadram e que também são muito malquistos de todos os lados da IPB, né. Mas, eh, a maioria das pessoas que se destacam, até mesmo dentro do lado conservador da IPB, são pessoas que queriam fazer exatamente o que os outros estão fazendo, mas que ele mesmo fizesse, né. E o fizesse em nome da confissão de fé. E o que eu vejo em muitos aspectos é que hoje, a confissão de fé, ela diz o que você quer que ela diga, né, a Constituição, ela diz o que você quer que ela diga. Então, eu tô com um rancinho, né, tô com um certo asco dessas questões, então pra mim, assim, quando aparecem esses textos aí, tipo, princípios fundamentais adotados pela igreja, é o quê? É a confessionalidade? Tá escrito? Não tá. Não, é uma jurisprudência. Não, é você ser reformado de modo geral. São os princípios da reforma, é a teologia reformada. Cara, isso aí significa o que você quiser que isso signifique, né. Inclusive a gente vai ter, né, nos documentos aqui, a gente vai ter Calvino aqui defendendo pregação feminina, enfim, né. E aí o que eu disse que alguns até ficariam bravos com isso, né, quando eu, preciso observar as minhas obrigações constitucionais e pactuais que eu tenho com a Igreja Presbiteriana do Brasil, no final das contas eu preciso dizer, eu não tenho nem obrigação de ser reformado, eu tenho obrigação de ser confessional. Uma coisa não exclui a outra, e uma coisa depende da outra, mas no final das contas, eu acho que uma briga tão grande que muitas pessoas fizeram por aí, né, para dizer: "Eu sou reformado, sejamos reformados", né, que a gente tem aí, pô, a gente tem, me desculpe, meu filho, mas a gente tem Iago Martins escrevendo coisas sobre ser pastor reformado, né, me desculpa, cara, entendeu? Um cara batista, dispensacionalista, que não sei se estuda ainda, mas estudou no Fuller Seminary, né, querendo botar moral aí nos púlpitos dos maricas, no que é ser confessional, ser confessional não, desculpa, ser reformado. Me desculpe, meu irmão, isso aí é a contradição de termos, né. Então, assim, hoje, ou até você tem o pentecostal reformado lá, né, que inclusive gosto muito dele, né, o irmão que, assim, não conheço, ou melhor, não o conheço, então não sei se posso dizer que eu gosto dele, mas tudo que eu vi do irmão, eu vi dele, tem sido muito honesto, né, que é o bispo Walter McAllister, né. Então, que
beleza, show de bola, né, pô, pentecostal reformado é um rolê, né. Então, quando virou modinha virar reformado ali por 2010 até a metade ali dos anos 10, todo mundo queria ser reformado, né, então, e todo mundo virou, né, você pode ser qualquer coisa e ser reformado. Então para mim essa ideia de princípios fundamentais, princípios reformados, coisa assim, é uma coisa que não tem significado absolutamente nenhum, né, inclusive na boca de muita gente que, acaba, defendendo uma certa ortodoxia, né. Então, beleza, né, então eu acredito que careceria a gente falar um pouquinho mais sobre o que que são esses princípios fundamentais ou dar nome aos bois, né, dizer: "Olha, que tá na confissão de fé e na Constituição", né. Boa, tornam-se decidiosos, eu não sei ler essa palavra, não sei se é desidioso, decidioso, não sei, alguém me corrija aí, alguém bote a pronúncia fonética aí nos comentários, por favor, né, mas tornam-se decidiosos no cumprimento de seus deveres, comprometendo o pres ou os concílios incidem em falta quando tornam-se decidiosos no cumprimento de seus deveres, comprometendo o prestígio da igreja ou a boa ordem do trabalho. Que é outra coisa que não significa nada, entendeu? E eu acho que esse é um problema dos tempos modernos, né. Calma aí. Travou? Voltamos? Voltamos. É um problema dos tempos modernos, né, como a gente tem hoje o a morte do autor, a gente tem ali desde de Derrida, de toda essa galera aí que vai defender que o texto, a gramática, o a semântica, tudo isso é uma coisa, eh, local e dependente tão somente daquele que lê, né. Eu acho que a gente esqueceu como é que pensa, né. Então no Brasil, a taxonomia hoje é uma coisa que foi para o lixo, especialmente dentro de pastores, que escrevem por aí. Eu acho que hoje a taxonomia presbiteriana é um negócio ridículo que a gente tem por aí. Isso eu falo sobre textos acadêmicos, livros publicados, coisas assim que eu poderia falar grandemente sobre isso, mas, pouca gente hoje sabe escrever definição de coisas, né. Então, eu comento isso não para falar sobre o trabalho aqui dos irmãos aqui, né, ou falando particularmente, mas falando de modo geral. Acho que um dos problemas da nossa geração, de quem está vivo hoje, que não era um problema na década de 50, é que, a gente esqueceu como é que amarra certos termos, né. Então, assim, o que que são, faltas que descumprem o ou comprometem o prestígio da igreja, né? O que que é isso, né? Então você pode, por exemplo, ter uma igreja que está em corrupção, uma igreja que está em pecados públicos, e a gente tem visto hoje, por exemplo, né, o pai do Neto, que é o reverendo pai do Neto, que eu sempre esqueço o nome dele, esqueci no último vídeo também, mas vocês devem lembrar. Eh, que fez alguns vídeos denunciando publicamente certos atos públicos, né, então isso aí é uma coisa que compromete o prestígio da igreja. Eu acho que, assim, o prestígio da igreja entre quem também? Entre os ímpios, né, cara, a gente teria que jogar fora muitos profetas, né. Na verdade eu acho que essa é uma das características daqueles que, desprezaram os profetas no passado, né, nos tempos bíblicos e foram repreendidos pelo Senhor, né. Então eu acho que, assim, o prestígio da igreja não tem que ser uma preocupação, né. O bom testemunho é uma coisa, a fidelidade é uma coisa, a coerência é uma coisa, a estar dentro de preceitos bíblicos é uma coisa, mas agora um conselho que compromete o prestígio da igreja, ou a boa ordem do trabalho. Trabalho do quê? Do trabalho do próprio concílio, do trabalho da igreja? Então o que que é? Por exemplo, sei lá, as senhoras da igreja resolveram se juntar junto com a UCP, a UPA e a UMP, para fazerem ali a Tarde da Alegria, que vai todo mundo se pintar de palhaço para sair andando na rua, chamando as crianças para um lanchinho e para assistir divertidamente. Isso aí, e aí, nossa, não, a gente proibiu, a gente está, olha só, isso aí está impedindo o progresso missionário da igreja, né. Então eu acho que assim, né, são coisas complicadas, né. Inclusive alguma hora eu vou falar minha opinião sobre palhaços, né, que tem
um aspecto simbólico, mitológico muito grande por trás disso e se preparem que nós estaremos agora, em breve, fazendo alguns estudos aí sobre certos aspectos místicos aí da vida cristã, do cosmos, do universo e se preparem para isso, serão coisas interessantes e nós tocaremos na questão dos palhaços, né. E aí continuando aqui, né, então corrobora para essa questão de que, fica muito frágil dizer o que que são coisas que comprometem, não é nem que impedem, anulam, coisa assim, mas é algum comprometimento da boa ordem do trabalho, enfim. Mas é no artigo 5º aqui, né. Adotam qualquer medida que ponha em risco a paz, a unidade, a pureza e o progresso da igreja. Então, mais uma vez, o que que você tem um presbitério, um sínodo, que adota uma medida que põe em risco. Então é uma coisa futura, né, coloca em risco, não é que aconteceu algo, mas é uma coisa que arrisca-se que aconteça, e põe em risco o progresso da igreja, né. Então progresso, perceba-se, né, ele é uma previsão, né, então olha, a gente vai progredir nessa área, vai progredir naquela lá. Porque se é uma coisa que está sendo realizada agora, então você está julgando a ação, mas não a progressão de alguma coisa, né, a taxa pela qual alguma coisa está indo em alguma direção, né. Então, para mim, eu acho que é muito frágil tudo isso, né, e sendo frágil abre margem para muita coisa, né. A gente não pode esquecer que o presente Código de Disciplina rege a igreja já há 76 anos, né, uma igreja que está na nação inteira, né. E literalmente, né, por definição, as coisas que mais são sensíveis do que acontece na igreja é o que vai são essas que envolvem o código de disciplina, né. Então, não é só não é um preciosismo de querer achar como é que é? Achar pelo em ovo, né, mas são, assim, questões que são importantes propriamente de verificar isso num documento de tamanha importância, né. Ah, beleza, então, disso aqui outra coisa, agora a gente tem as penas aplicáveis a membros da igreja oficiais. Então, o que acontece é, ele vai apresentar aqui os tipos de pena que são os mesmos que a gente tem hoje, né? Então, repreensão, que você vai lá e ou por escrito, ou você chama a pessoa para ir lá no conselho, ou até mesmo atos do pastor, né? Ele pode ser considerado como uma repreensão, como um ato disciplinar, e o afastamento do irmão, né? Se ele é um membro da igreja, eles pode ser impedido da comunhão. Então, o que eu acho que é, assim, biblicamente, eu acho que não tem muito amparo isso aqui. Então, você impedir um crente da comunhão é uma declaração quase de excomunhão, né? Uma excomunhão temporária, né? É uma das tentativas de restringir a pessoa, da pessoa se arrepender por estar em suspeição de não ser crente, por isso afastado da comunhão da igreja, né? Ah, no entanto, a gente teve um debate com relação a isso esses tempos atrás na igreja que eu pastoreio e, né, dentro do corpo pastoral e essa questão de biblicamente, eu entendo historicamente isso, mas enfim, beleza. Em referências oficiais, consiste em serem impedidos do exercício do seu ofício e, se for o caso, da comunhão da igreja, tá. E a deposição, que é se ele é diácono, presbítero, deixá-lo-á de ser, né? Deixará de ser, ah, ou ou diácono em seu ofício, implicando o afastamento da comunhão. Olha, isso aqui eu não tinha me atentado. Então, no caso de deposição, você tem o afastamento da comunhão. Deixa eu observar se isso aqui ele tá no texto presente da nossa Constituição, né. Opa, travou de novo, calma aí, gente. Estamos tendo muitos problemas técnicos agora, né. Restauração, afastamento, código de disciplina, né. O afastamento, em referência aos membros da igreja, consiste em serem impedidos da comunhão, em referência aos oficiais, consiste em serem impedidos do seu ofício, e se for o caso da comunhão da igreja. Então, na redação presente, você tem que o afastamento dos oficiais, ele é uma pena
de afastamento do ofício. Boa. No entanto, pode ser, então, em casos que requererem isso, o afastamento da comunhão da igreja. Nessa nova proposta de redação, é automático, né? Então, ah, não, deposição, não, desculpa, não é nem afastamento aqui, né? Ai, gente, eu tô todo perdido aqui. Deposição, que é a destituição do ministro, presbítero ou diácono de seu ofício. Então, do modo como está hoje, né, a destituição é a destituição do ofício. No caso de deposição, essa será também comunicado aos conselhos superiores e suas secretarias executivas. Então, hoje, do modo que está, você pode tirar a pessoa do oficialato, mas nessa nova redação, uma coisa implica a outra, né? A deposição, que é a destituição de ministro, presbítero ou diácono no seu ofício, implicando o afastamento da comunhão. Só que aqui ele não diz que é temporário, né? Então, automaticamente, você tem uma pena de deposição, você aplica a pena de deposição à pessoa, mas sendo isso no caso de um oficial, ele também será afastado da comunhão. Eu acho isso muito ruim, eu não acho muito bom essa situação. E aí, a última pena, pena de exclusão, e eu acho que é boiolinha não ser excomunhão. Acho que o termo que a gente quer usar é excomunhão, né? Exclusão. Excluir o cara. Tá sendo excomungado, né? O cara tá sendo retirado do corpo de Cristo, né? Que consiste em eliminar o faltoso da comunhão da igreja, a qual somente pode ser imposta quando se mostrar incorrigível, né? Deixa eu verificar também como é que tá hoje a pena de exclusão. Ai, aqui não tá dando certo o negócio. Vamos lá. Exclusão. Que consiste em eliminar o faltoso da comunhão da igreja, pelos pode ser imposta quando o faltoso se incorrigível e contumaz, né? Tudo bem, né? O que eu ia comentar da questão é que, assim, se mostrar impenitente, né? Até agora ele não foi corrigido, né? Mas incorrigível, é impossível de ser corrigido, né? É, enfim, né? Mas, enfim. Aí você tem aqui no parágrafo primeiro, né? Aplica-se a pena por tempo indeterminado, até o faltoso dar prova do seu arrependimento, ou até que a sua conduta mostre a necessidade de ser imposta outra pena mais severa. Então perceba, eu acho muito boiolinha esse parágrafo primeiro, porque o que acontece é, você está colocando na lei que você pode deixar pessoas na geladeira e esquecer delas. O que não é bíblico, não é para ter isso na Igreja de Cristo. Então, Mateus 18, ele é um texto que ele vai falar sobre o escalonamento, né? Ele é um texto sobre como que você faz para você ganhar um irmão. Jesus está dando a dica ali de como é que você recupera o seu irmão e a questão é, os problemas têm que ser tratados. Então, se o teu irmão foi e pecou, ou se ele pecou contra ti, né? Vá você e ele e repreenda. Se ele não se arrepender, chame duas ou três pessoas, vão lá e juntos repreendam o irmão. Se não ouviu a um conselho de pessoas, leve para a congregação. E se continuar impenitente, considere-o como gentil e publicano, né? Então, assim, não é opcional o escalonamento. Você tem um irmão que, assim, se ele está contumaz no seu pecado, você não pode dizer, não, aplica a pena ali e deixa ele, né? Que é o que acontece nesse parágrafo primeiro. Perceba, o que ele está descrevendo é uma coisa que vem antes de penas últimas. Então, assim, ele não está se referindo a pena de exclusão por tempo indeterminado, que é definição de exclusão, né? Você excluir o cara é por tempo indeterminado. Senão não é exclusão, né? É só um hiato, alguma coisa assim. Mas, então, ele está falando de outras coisas, dos passos anteriores. Então é ou repreensão, ou. ah, cadê aqui? Ou repreensão, ou afastamento, ou impedimento do exercício, impedimento do exercício, impedimento da comunhão e deposição, né? Então, tratando-se desses casos, assim, repreensão não sei se
pode existir uma repreensão por tempo indeterminado, porque a repreensão é um ato pontual. É uma cartinha que você recebeu, essa carta, o bilhetinho aqui está repreendendo você. Pare de fazer isso, né? E vai ter um valor eterno, porque você não pode fazer aquilo, né? Mas é uma coisa pontual. Então você pode ter um afastamento. Ah, tá, eu encontrei aqui, né? Então o afastamento pode ser ah, da comunhão, do exercício do ofício e do próprio oficialato, né? Então, nesses casos, você pode aplicar essas penas por tempo indeterminado. Então, você pode pegar um irmão e dizer: olha, você está afastado da comunhão, você não participa mais da ceia, você não tem mais comunhão com a Igreja de Cristo, por tempo indeterminado. Meu filho, isso é excomunhão. O nome disso é excomunhão, né? Até que demonstre arrependimento, né? Até que dê prova do arrependimento. Isso é excomunhão. Se o cara foi excomungado, se arrependeu, volta, né? Mas, pô, entendeu? Você pode ter uma pena dada ad infinito. Você bota o cara lá, ele tem uma pena, ó, você está impedido do seu ofício e por tempo indeterminado. E aí o cara vai lá e fica naquela lá. Você não tem um chamado ao arrependimento. Você não tem uma tratativa de, assim, você tem uma doença que você vai parar num dos remédios, né? Você não vai dar remédios mais fortes conforme a necessidade, né? Então tem isso, né? O que vai ser feito é legalizar a geladeira, né? Legalizar que você não trate o problema do faltoso, né? Aí travou de novo, só um segundinho. Vamos ver se agora ajuda, né? Então, é, capítulo 2 do prazo prescricional, artigo 17. Então, o direito de promover reclamação disciplinar prescreve em 3 anos do conhecimento do fato, limitando-se a 5 anos de sua ocorrência. Hoje é 1 e 2, né? Então você tem, se foi dado ciência do fato, passou um ano, a pessoa não quis fazer nada, ela perde o direito de reclamar sobre aquela situação. E se o negócio foi feito, se foi um ato praticado há mais de 2 anos, ele não pode ser requerido também, né? Eu acho que 1 e 2 anos é um bom prazo. Por quê? Quanto mais o tempo ele passa, você vai ter um deterioramento de provas. Inclusive, a pessoa que cometeu o ato, ela vai perdendo certos elementos que poderiam facilitar ela a se defender, né? Então, assim, você tem uma pessoa, então perceba, em 3 anos, você tem uma pessoa que ela sabe que a falta do outro é passível de disciplina, que já comenta sobre isso, já tem, isso aí já é dado conhecimento. E durante 3 anos a pessoa ela pode escolher não fazer nada e no momento certo requerer alguma coisa. It's 14 hours. Eu acredito que o prazo de 1 ano, ele traz uma certa pressa por conta do seguinte, se em 1 ano você não quis resolver a situação, a pergunta é: "Por que que agora você quer?". Então você tem, essa situação. Então, e uma questão também né, você não tem nem a o requerimento, ele não necessariamente precisa ser verdadeiro. Você pode fazer uma denúncia contra a pessoa e provar-se a inocência dela, né. Então, assim, é possível você, aí durante 3 anos, de coisas que aconteceram nos últimos 3 anos, você ter que se defender daquilo e aí encontrar provas com relação a coisas que já estão há 3 anos no passado. Então, acaba sendo um problema. O que eu acho que foi muito acertado é essa questão de que, assim, de situações nas quais não ocorre a prescrição. Acho que é maravilhoso isso aqui. Então, casos de abuso sexual, casos de menores de idade e tal, acho que o que foi colocado aqui é muito bom. Eu só, mais uma vez, acho que careceria mais definição sobre o que que é uma pessoa, vulnerável, né. Então, assim, juridicamente, né, você tem os incapazes, você tem, crimes contra vulneráveis e tal, né, mas dentro do nosso aparato constitucional, não. Então a gente precisa de mais, creio eu, né, precisaria de mais definições com relação a isso ou melhorar a redação, né, em casos, se a pessoa ofendida for menor de idade, né. Então como está aqui, né, aqui ó, por exemplo, se a pessoa ofendida for menor de idade, o prazo não prescreve, hã se a pessoa for menor de idade até que ela se torne maior de idade, né. Então, beleza. Ah,
Capítulo 1 dos atos em geral, né? Então, da forma, do lugar, dos registros, dos prazos. Opa, cadê? Sumimos. Cadê? Peraí que eu tava olhando a gravação ali. Ah, aqui, próximo, né? Então, beleza. Dos atos processuais. Então, artigo 50. O processo disciplinar eclesiástico tramita sob sigilo, sendo os atos processuais reservados ao tribunal, às partes e aos seus procuradores. E aqui eu faço mando mais um abraço para o reverendo Pablo André, porque ele que me chamou a atenção para isso, né? Pelo artigo 50, você pode ter uma omissão criminosa de atos por parte de conselhos. Então, se aqui você não tem espaço para que o ato ele seja comunicado para ninguém exterior ao conselho. Então, veja, o processo disciplinar eclesiástico tramita sob sigilo, sendo os atos processuais reservados ao tribunal, às partes e aos seus procuradores. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, desde que preencham a finalidade essencial, a finalidade essencial, e serão realizados no lugar e horário definidos pelo tribunal. Então aqui a gente não tem, por exemplo, um caso criminoso, um caso de abuso sexual, um caso de coisas assim. Isso aí teria que ficar restrito ao conselho. No entanto, seria salutar você ter uma cláusula que determina a obrigação até da comunicação para a autoridade civil quando isso se fizer necessário, né? Porque por conta do que tem aqui, você pode ter um caso de abuso ou coisa assim que deveriam ficar dentro do Código de Disciplina e até você poder ter uma penalização da vítima, dependendo do tipo de tribunal que você vai enfrentar, né? Olha só, o irmão aqui, a gente tratou isso aqui eclesiasticamente, mas o irmão ainda assim ele quis chamar a corte civil para a situação, né? Acaso não tens no meio de vós juiz que possa julgar os vossos causos, né? Então, então esse artigo 50 é perigoso, precisaria ser reescrito, né? Beleza. Do procedimento suasório. Poderá o tribunal, no exercício do seu prudente juízo, empreender esforços para solucionar a causa por meios suasórios. Então, o tribunal ele pode. Meios suasórios, eles são meios que. Eu não sei se o termo é extraoficial, né? São termos infralegais, alguma coisa assim. Mas é, por exemplo, né? O irmão cometeu um pecado. A gente pode ou instaurar um tribunal. E aí a gente vai chamar o irmão, chamar testemunhas, vai ter os juízes ali do tribunal, vai fazer um processo, registrar aquilo dentro do livro de atos do tribunal. Aí feito isso, você vai ter o julgamento, feito o julgamento, apelações, um monte de coisa lá, ainda passou o processo inteiro, tá fechado, beleza, irmão, você vai ter que demonstrar seu arrependimento lá, beleza. né? Então, então esse é o processo legal é, que tem o rito, né? O rito jurídico dele, né? Que pode ser sumário, sumaríssimo, dentro dos termos constitucionais, né? O processo suasório é o que não envolve isso, é o que não precisa chegar ali, né? É você chegar pro irmão e dizer, irmão, você xingou o cara lá? Xinguei. Pô, cara, então o que que você fez isso? Ah, foi por causa disso. Meu irmão, vai lá, conversa com a irmã lá, vai, pede perdão, confessa seu pecado, orem juntos lá e tal. Vamos lá, eu vou junto com vocês. Pode ser? Pode, show de bola. Isso aí são meio suasórios. Você não precisa ter todo o rito completo em cima daquilo, mas você pode resolver nesses chamados meios suasórios, né? Pô, o irmão falou que está devendo para ele. Ah, é verdade, pastor, mas eu vou pagar essa semana. Então, faz o seguinte, vai lá e paga agora e resolve. Então foi lá e pagou e deu tudo certo. Então isso são meios suasórios. Agora aqui, você tem um tribunal que tem o poder de empreender a causa por meios suasórios. Então, se foi aprovada a adoção do procedimento suasório, então o tribunal vai se reunir e vai dizer, olha, a gente vai resolver isso aqui de modo suasório. O processo será suspenso, sendo o reclamante e reclamado, então as duas partes, né, o reclamante e reclamado, né? A pessoa que está requerindo alguma coisa, a pessoa que está sendo acusado, né? O, o, o acusante e o réu, né? Algo assim, né? Eles são intimados a comparecer à audiência designada especialmente para a tratativa de solução amistosa da questão. Para mediar o diálogo entre reclamante e reclamado, em busca da pacificação, poderá ser nomeada comissão formada por dois ou mais juízes. Que de tudo prestará relatório ao tribunal.
Após ouvir as partes, receberá ah, ou receber o relatório da comissão quando essa for nomeada, o tribunal concluirá o procedimento suasório. Uma vez alcançado o objetivo do procedimento suasório, o tribunal dará caso por encerrado, arquivando a reclamação disciplinar. Então, o que acontece é, você chama o pessoal, faz a reunião ali, irmãozinho dá um abraço na irmãzinha ali, diz que são amigos de novo e tá tudo certo, né? O problema é que eu acredito que aqui, né, abre-se uma possibilidade de uma reconciliação forçada, né? Então, chamou o pessoal lá, se deu certo, tá encerrado. Capítulo 5º, parágrafo 5º. Resultando frustrada a tentativa de solução do caso por meio suasório, o tribunal prosseguirá nos demais termos do processo. Não gera impedimento nem suspensão a participação do membro do tribunal em comissão nomeada para promover o procedimento suasório. Então, assim, eu acredito que assim, você faz uma reunião que é para resolver por meios suasórios. E aí, alcançado o objetivo do procedimento suasório, então você chamou os irmãos, eles tinham algum imbróglio, algum problema entre os dois. Você reuniu os dois ali. E está numa reunião para resolver por meio suas ordens. Então, o objetivo da reunião é que não seja instaurado o processo nos seus outros demais termos, né? Assim, mais uma vez, em casos aí de abuso sexual, em casos de violência doméstica, em casos assim, certas resoluções por meio suas ordens, eu acredito que não deveriam ser requeridas, entende? Então, acredito que caberia também ter mais algum termo para melhorar isso aí, né? Então, temos esses aqui, e aí a gente entra agora na parte que para mim é a parte mais frágil de todo esse projeto, né? Então, artigo 80. Quando forem graves os fatos articulados contra o reclamado, então, se o réu, se alguém te acusou de um negócio feio, poderá ele preventivamente, a juízo do tribunal, ser afastado dos privilégios da igreja, e tratando-se de oficial também do exercício do cargo, até que se apure definitivamente a verdade. Então a questão é, você não tem presunção de inocência, aqui morre presunção de inocência. Você ser condenado não é efeito de ter sido provado algo contra você, mas simplesmente de terem acusado você de alguma coisa. Então você preventivamente pode ser excluído da comunhão, pode ser excluído do seu cargo, você pode ser afastado dos privilégios da igreja, pode ser afastado de tudo, inclusive do exercício do cargo. Se é pastor, não pode mais dar bênção, não pode mais, até que se apure definitivamente a verdade. Então, no caso, até que haja parecer do tribunal. Então, o tribunal ele aplica uma pena previamente. Então, isso aqui é escrever com todas as letras. Você é culpado até que se prove o contrário. Até que você prove o contrário. Então, você inverte o ônus da prova. Você é que tem que provar a sua inocência. Porque o cara falou que você está errado, não. O cara aqui é muito feio o que ele fez, né? E aí você é considerado culpado e agora você vai ter que provar a sua inocência para que você recupere os seus direitos que você já tem dentro da Igreja de Cristo, né? E aí no artigo 81 ele continua, né? Uma vez admitida a reclamação disciplinar, o presidente do tribunal. Ah, não, perdão, isso aqui já é outra questão, né? Mas ó, uma vez admitida a reclamação disciplinar, o presidente do tribunal determinará a citação do reclamado para apresentar sua defesa escrita no prazo de 10 dias, sob pena de revelia e confissão presumida quanto às alegações de fato formuladas pelo reclamante. Então é assim, acusaram você de qualquer coisa que seja. Você tem 10 dias para escrever uma defesa. Se você não fez, então perceba, sob pena de revelia e confissão presumida quanto às alegações. Você vai sofrer uma pena. Você está sendo acusado. Você estava de boa vivendo a sua vida. É a questão do ônus da prova. A gente está todo mundo sossegado aqui, nananã, vivendo a vida, alegria,
felicidade, emoção, tudo mais. Se aparece uma pessoa dizendo: "Não, para com isso aí, você esteja preso, está errado", é essa pessoa que tem que provar o que ela está falando, não é você que tem que se defender, né. No entanto aqui, então essa pessoa que ela ah, deveria ser presumida inocente, ela pode receber uma pena já nos primeiros 10 dias do processo por conta de revelia. Então assim, o que acontece na revelia geralmente é o seguinte: a gente vai tentar contato com a pessoa, a gente pede para a pessoa comparecer na reunião. Revelia é quando a pessoa não aparece na reunião. Então assim: "Ó, a gente vai fazer uma reunião aqui disciplinar contra o fulano". Ele tem todo o direito de estar ali, dizer que ele é inocente, contra-argumentar aquilo que foi falado contra ele, tem todo o direito. Se ele não quiser aparecer, a gente vai tentar ao máximo que ele apareça. Se não aparecer, a gente tem que fazer alguma coisa, porque o cara não pode ser inocentado só por não ir na reunião, né, não pode, o processo não pode deixar ser extinguido ou coisa assim, só porque o cara que é culpado não quis aparecer, senão é muito fácil, se é culpado o negócio é só não ir, né. Então acontece de, sendo dado então todas as chances para o cara aparecer na reunião, ele pode ser considerado então revel, né, que ele, não quis aparecer, então o processo corre sem ele, né, se quiser aparecer aqui. Mas aqui você já tem uma pena, a pessoa ela é penalizada por confissão presumida. Então você tem uma presunção de culpa da pessoa. Então o acusado, então assim, no direito, ah, que até os ímpios subscrevem, né, a pessoa ela é inocente até e a não ser que se prove o contrário, né. Então assim, quem tem que provar que você está errado é o outro, porque é muito mais difícil provar inocência do que provar culpa, né. Eh, então, nesse sentido, você tem aqui literalmente a confissão presumida quanto às alegações de fato formulado pelo reclamante. Então o cara falou um negócio contra você, se você em 10 dias não escreveu o seu texto escrito, não é nem que você não apareceu na reunião, coisa assim, é que você não apresentou a defesa escrita, né. Então aqui em termos você pode dizer o seguinte, você pode ter tido uma reunião já, coisa assim, e você tá achando que já tá tudo resolvido, mas não teve a defesa escrita que você protocolou ali. Se não teve isso, tudo que o cara falou contra você vai ser considerado verdade. Agora você perde o seu direito de presunção de inocência e de ônus da prova. Você inverte o ônus da prova, né. O ônus da prova tá no cara que tá acusando. É aquele princípio, se você tem dúvida, fique junto com o cara que está sendo acusado, porque ele é a parte mais frágil do processo, né. Então, assim, esses artigos aqui, esses pontos, assim, para mim são, pontos que me trazem muita estranheza nesse processo e eu acho que, assim, especialmente essas 2 últimas partes, você abolir da nossa Constituição a presunção de inocência, né, e o ônus da prova, você inverter o ônus da prova, eu acho que são coisas muito perigosas, né. Então por isso eu já votei contrário a esse projeto, e eu realmente e aí a questão é, né, primeiro, como é que se for aprovado, qual que vai ser a cara desse código de disciplina? Vai passar junto com isso? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que tudo isso passe. Pode ser que coisas piores do que essa passem. Pode ser que nada disso passe. Pode ser que qualquer outra coisa passe. Então, por conta da fragilidade do processo de reforma constitucional e por conta dessas questões, eu acredito que, pelo menos esse documento, ele, deveria, assim, do jeito que tá, eu não consigo aprovar isso. É isso, meus caros, a gente fica para a próxima, então, para fazermos maiores leituras e outras posteriores leituras de outros documentos. Muito obrigado por ter permanecido aqui até aqui, que Deus abençoe. Grande abraço.